não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A operação que foi feita para monopolizar todo o jogo político, para a esquerda monopolizar todo o jogo político, fez com que a política brasileira hoje se tornasse assim, um bando de esquerdistas xingando-se uns aos outros de direitistas. Isto é a totalidade do debate político nacional. Né? Nas duas últimas eleições presidenciais, e nesta também, estamos vendo aqui um campeonato de esquerdismo, cada um querendo provar a sua lealdade maior às tradições da esquerda. O simples fato de que o termo direitista tenha se transformado na principal acusação que se pode lançar entre os políticos, ele já demonstra da maneira mais patente que os partidos de esquerda monopolizaram o espaço político. Nós podemos dizer que na classe política não existe efetivamente elementos de direita. Existem elementos que são direitistas sob certo aspecto. Quer dizer, um indivíduo que, se nós pegarmos a totalidade do que seria um programa conservador, eles defendem um ponto ou outro. Frequentemente com total incompreensão do que está realmente em jogo. As pessoas não estão absolutamente preparadas para lidar com a complexidade do problema. O movimento revolucionário não é obra de políticos do interior, tá certo? De políticos que se deixam, vamos dizer, dirigir por marqueteiros, como somos nós. Quer dizer, quando o seu político é um total amador, ele faz o que o marqueteiro lhe manda fazer, tá certo? Com efeitos, com resultados brilhantes, como este obtido no último debate presidencial, que foi assistido por 4% da população. Isso aí já basta para mostrar, né, o quanto os marqueteiros entendem de política e como é loucura se deixar levar pela opinião deles. Mas, quando não existe mais política, sobra o quê? Sobra a publicidade, sobra a venda de candidatos. Né? E essa política baseada no marketing, ela pode funcionar durante algum tempo, mas ao longo do tempo não há produto no mundo que possa se manter na base exclusivamente da propaganda. Isso não existe. Quer dizer, se o produto é ruim, se ele não funciona, no começo você pode vender um monte de coisa baseada na propaganda, mas ao longo do tempo as pessoas se cansam daquilo, veem que não funciona. Então, quer dizer, precisa haver alguma correspondência entre o discurso publicitário e a realidade. No Brasil, a diferença entre esses dois discursos, quer dizer, o discurso da publicidade e o discurso técnico relativo ao funcionamento do produto, a distância é máxima. Nos Estados Unidos é mínima. Tá certo? Quer dizer, o sujeito, se um produto promete alguma coisa e não faz, ele realmente cai no mercado com uma velocidade impressionante. Agora, no Brasil, não, leva muito mais tempo. Né? Então, o pessoal já tem a expectativa de que o discurso político seja totalmente mentiroso, e eles acham normal isso, e muita gente acaba admirando isso. Né? Quer dizer, a capacidade de você prometer uma coisa, fazer outra totalmente diferente, muito pior, e ainda assim você ser reeleito na próxima eleição é considerado no Brasil um mérito. Né? Então, não se espera realmente que um político ofereça um programa objetivo e o cumpra. Ninguém espera isso no Brasil, tá certo? Por outro lado,
como eu estava dizendo, o movimento revolucionário não é criado por políticos de interior, é criado por intelectuais de altíssimo gabarito, que têm um horizonte de visão que transcende infinitamente o dos seus possíveis adversários na direita. Na direita tem pouquíssima gente que compreende de fato o que é o movimento revolucionário. Eu posso lhe dar um exemplo. Quando houve aí a votação, o negócio da lei anti-homofóbica, então apareceu lá o senador, Paes de Lira, protestando contra aquilo, e os argumentos dele é o seguinte: não, esta lei, aí sim ela vai provocar discriminação, ela vai ter este ou aquele efeito maléfico, etc, etc. O que era todo um raciocínio baseado na premissa de que o objetivo da lei era efetivamente proteger homossexuais contra ataques, etc, etc. Quer dizer, ele aceita como real o pretexto oferecido pelo outro lado, em vez de ele analisar as coisas como são. Tá certo? Existe uma coisa no movimento revolucionário que já tem, pelo menos, tem comprovação disso por pelo menos 2 séculos, que é o seguinte: a revolução, ela não pode realizar-se. Isto é importantíssimo. A revolução não é um projeto a ser alcançado mediante o controle das ações racionais segundo fins. Ou dito de outro modo, não é um projeto a ser realizado por um meio técnico racional. Um projeto definido a ser realizado por tais ou quais meios. A revolução não é isto e não pode ser isto em hipótese alguma. A revolução só existe enquanto promessa de futuro. Ela só pode existir assim. Por quê? Se ela for um projeto definido a ser alcançado por meios racionalmente controláveis, então ela tem que terminar. No instante em que ela termina, então não há mais revolução, então ela pode passar a ser julgada segundo os seus feitos, os seus atos. Tá certo? E, evidentemente, esses atos, no momento em que forem julgados, podem ser condenados, tá certo? Ou rejeitados, e isso então terá que ocasionar uma nova revolução e assim por diante. Então, a revolução se concebe a si mesma como um projeto universal. Não há nenhum projeto revolucionário no mundo que tem o seu escopo, o seu objetivo limitado a um país ou a uma época. Nenhum. Você vê que mesmo as propostas revolucionárias de tipo nacionalista, como o projeto alemão, por exemplo, nazista, né, ele era um projeto alemão pelo seu conteúdo ideológico, né, com a proclamação da superioridade da raça alemã, etc. Mas qual era o horizonte de realização dessa revolução? O horizonte era mundial. Então, a revolução só pode ser mundial, ela só pode ser total. Se ela só pode ser total, isso significa que nenhuma revolução em particular realiza a revolução, realiza a ideia da revolução. Então, esta ideia, como ela vem impregnada de elementos de gnosticismo, ela se expressa numa revolta geral contra a estrutura da realidade, uma negação da estrutura da realidade, porque a realidade é maligna, a realidade incluindo o próprio Deus. Na perspectiva gnóstica, é o próprio Deus que tem que se corrigir, ele tem que se transmutar para ele se reintegrar na sua própria natureza pura, tá certo? Porque ele cometeu um grande pecado ao criar um mundo, então ele tem que, vamos dizer, se redimir deste pecado mediante uma transformação de si mesmo. Então, se a transformação deve abranger o todo, tá certo? Então, note bem, não há como, dentro do todo, você conceber um outro todo que possa ser, então, a medida da realidade boa a ser alcançada. Quer dizer, todo o universo está condenado, tá certo? E todo ele tem que ser transmutado, não existe um outro universo que possa servir de parâmetro. Então a revolução se autoconcebe como um processo total de autotransformação da totalidade do real.
E isto, por definição, não tem limite. É claro que isto aqui que eu estou explicando, por exemplo, para os críticos, analistas de tipo liberal, que estudaram economia ou coisa assim, é inconcebível, tá certo? Eles não chegam a entender isto aqui, tá certo? Então, como a revolução é um processo total, não existe um parâmetro, não existe um limite pelo qual você possa definir se a revolução foi atingida ou não. Isso quer dizer que toda e qualquer modificação, por mais profunda, radical e avassaladora que seja, nunca é ainda a revolução. Tá certo? Então, isso significa que só existe, na prática, a revolução sob a forma da revolução permanente. Então, essa doutrina do Trotsky, ela está, de certo modo, embutida em toda a política revolucionária, inclusive a do seu principal inimigo, Stalin. Porque Stalin não parou de promover a revolução o tempo todo. É incrível, porque diziam que o Trotsky queria a revolução mundial e Stalin queria o comunismo num só país. Mas, na verdade, Stalin não parou de promover revoluções comunistas no mundo inteiro, muito mais do que do que provavelmente o teria feito o Trotsky. Né? Então, se a revolução é esse processo total, isso significa que qualquer mudança pelas quais os revolucionários lutem neste ou naquele momento, preste bem atenção, ela não tem a finalidade nem de produzir a revolução e muito menos de alcançar o estado perfeito que a revolução visa. Na verdade, qualquer modificação, ela não significa nada para o revolucionário. Qualquer modificação é pouca. Ela só tem uma função, por assim dizer, mágica. Ela evoca nas pessoas o fato e o desejo da revolução. Quer dizer, a revolução está em curso, estamos em plena automodificação da totalidade do real e estamos todos envolvidos nisso. Há um autor italiano chamado Vittorio Mathieu, que ele compara o processo revolucionário não à execução de um projeto técnico de mudança social ou de qualquer outra coisa, mas à criação artística. Note bem, quando um artista está criando, por exemplo, um romance, ele não tem o conceito total do romance no momento em que ele começa a escrever. O romance vai tomando forma aos poucos. Não existe um processo técnico que, pela execução de determinadas regras artísticas, garanta a produção e o êxito final da obra. Nesse processo de criação, é claro que ele vai utilizar algumas técnicas, mas as técnicas não garantem o resultado. Tem que haver um outro fenômeno interno que se chama de inspiração ou coisa assim, tá certo? Que no decurso do processo vai criando a obra. Tanto que a partir de um certo momento o artista às vezes sente que ele está sendo conduzido. O romancista acredita que está sendo conduzido pelos seus personagens. Eles adquiriram uma espécie de dinâmica própria e eles o forçam a escrever isto ou aquilo. Então ele não controla a totalidade do processo. Tá certo? Então a revolução é um processo similar, segundo Vittorio Mathieu, no que ele tem toda a razão. Então a revolução não se assemelha à execução de um projeto técnico ou de um projeto político, mas à criação artística. Isto aqui, os críticos liberais, etc., do socialismo jamais poderão entender. Por quê? Porque eles raciocinam sempre segundo os cânones técnico-científicos e a ideia da ação racional segundo fins. Como eles não entendem o que os revolucionários estão fazendo, mas os revolucionários entendem o que eles estão fazendo, então é evidente que, desde logo, a perspectiva revolucionária abarca e transcende a perspectiva do outro lado. Então, já cumpre a famosa regra do Sun Tzu: vence aquele que conhece a si mesmo e conhece o adversário. Tá certo? Então, o revolucionário sempre conhece o adversário melhor do que este se conhece a si mesmo. Quando eu falo adversário, eu estou falando de forças políticas. É claro que sempre haverá um ou dois intelectuais tal, que são capazes de examinar a coisa exatamente como eu estou fazendo. Quer dizer, eu entendo a perspectiva revolucionária melhor do que eles mesmo entendem. Mas eu não sou uma força política. Então, não existe nenhum movimento político que seja fundado numa verdadeira compreensão do fenômeno revolucionário e que se oponha a ele eficazmente. Tá certo?
Vou explicar daqui a pouco qual é a única maneira possível de se opor a ele. Né? Então, como as várias iniciativas tomadas pelo movimento revolucionário, seja iniciativas militares ou iniciativas políticas, publicitárias, culturais, etc., etc., nenhuma delas produz a revolução, muito menos produz o Estado definitivo. Então, o único objetivo delas é manter a máquina em movimento e manter, por assim dizer, o estado de inspiração que fará com que as pessoas continuem participando do movimento revolucionário. Tá certo? Então, o efeito psicológico, onde de aumentar o momento, né, momento no sentido físico do termo, né, o momento do processo revolucionário, é a única finalidade dessas ações, sejam ações, por exemplo, ações terroristas, seja ações políticas, seja reivindicações apresentadas, seja protestos populares, etc., etc. Mesmo que todas estas iniciativas não produzissem efeito prático nenhum, como a maioria delas não produz, tá certo? Elas funcionam porque mantêm o movimento. Tá certo? E eu já expliquei para vocês que no livro do Dostoiévski, Os Demônios, né, os personagens, que são todos revolucionários, designam o movimento revolucionário sob o termo o movimento. Ou seja, a revolução só se concebe a si mesma como um movimento que não pode parar nunca porque não tem um ponto de chegada. Não pode haver um ponto de chegada porque a modificação visada abranja toda a realidade. Não é assim que há um desajuste, há um ponto errado, há uma injustiça, há uma coisa ineficaz localizadamente, que comparada ao resto do universo, possa ser tida como anormal, porque não há normalidade, não existe normalidade, não existe um parâmetro de normalidade ao qual tal ou qual parte do universo deva se ajustar. Está tudo na anormalidade. A anormalidade abrange tudo, tudo é anormal, a existência é anormal. Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que se num determinado momento e num determinado lugar o movimento revolucionário luta por uma modificação específica, por exemplo, quando alguém propôs a semana de trabalho de 5 dias, chamada Semana Inglesa, o movimento revolucionário inteirinho apoiou. Tá certo? Então, ou leis antirracistas ou leis racistas. Quando votaram as leis raciais na Alemanha, a população toda apoiou. Então, isso já mostra que o movimento revolucionário pode propor uma coisa num lugar e a coisa... Parou? Só o áudio. Tivemos um problema técnico aqui. Parou faz tempo? Perderam muita coisa ou não? Foi agora. Pode continuar. Muito bem. Já estão ouvindo? Então, Então, quando aparece uma proposta político-social, cultural específica num determinado lugar, ou seja, mobiliza-se as organizações revolucionárias, a militância revolucionária, para lutar por um ponto específico ou outro, é inteiramente absurdo supor que a proposta tem os objetivos declarados. Ela nunca tem objetivo nenhum, a não ser aumentar o momento da revolução. Isso quer dizer que quando um conservador, ou liberal, um direitista, imagina que ele deve lutar por aquela reforma, por aquela modificação, para tomar a bandeira, tomar o pretexto do outro lado, ele está ajudando o movimento revolucionário de qualquer maneira.
E se ele se opõe, ele também está ajudando, porque ele está personificando tudo que existe de mal no mundo e a resistência ao bem. Então não há para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Então, isso significa que qualquer tomada de posição com relação a esses pontos específicos é sempre errada. Se o movimento revolucionário é uma coisa abrangente e total, ele só pode ser combatido de modo abrangente e total. Os pontos específicos nunca são o problema. Então, qualquer resistência que se resistência pontual que se ofereça é tão inútil quanto você fazer o contrário. Né? Em vez de você resistir, você diz, não, eu vou aderir para tomar a bandeira dele e, como diz, fazer a revolução antes que eles façam. Né? Você sai perdendo das duas maneiras. E é por isso que o movimento revolucionário avança no mundo inteiro, sem que ninguém possa detê-lo. Por quê? Qualquer reivindicação específica, qualquer exigência específica que o movimento revolucionário faça num determinado momento, não tem por objetivo resolver aquele problema, sanar aquela doença, superar aquela dificuldade. Nada, 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 nada. Isso sempre gera maiores dificuldades, tá certo? E isso faz parte do processo. Então, por exemplo, para mim a coisa mais clara do mundo é que se você faz uma lei específica para proteger uma determinada comunidade que diz gay, quer dizer, essa comunidade gay tem direito a mais proteção do que as outras, você acabou de instaurar um princípio segundo o qual o gosto sexual que determinadas pessoas tenham é fonte de direitos. Ora, quem diz que o sujeito, para desfrutar deste direito, precisa ser efetivamente homossexual? Ninguém precisa, porque não se exige prova de homossexualidade. Hã? Então, isto consiste a proclamação de uma lei que protege os gays, entre aspas, sendo que nem mesmo o conceito de gay está explicado. Tá certo? Ela imediatamente dissolve todo o Código Penal, assim como o casamento gay dissolve todo o Código Civil. E vai criar dificuldades jurídicas absolutamente intransponíveis. Tá certo? Essas dificuldades, então, serão naturalmente atribuídas ao próprio sistema. Quer dizer, não é esta lei que está errada, é o sistema que está errado. Então, isso não visa resolver um problema, mas a criar infinitos problemas. Então, é claro que o objetivo proclamado é um objetivo pretextual, é sempre pretextual. É? Por exemplo, quando nos Estados Unidos disseram que precisava introduzir a educação sexual nas escolas para diminuir o número de casos de gravidez juvenil. O número de casos, e tão logo instaurada a educação, o número de casos multiplicou por 10 mil. É a coisa mais evidente do mundo. Então, como para a mentalidade revolucionária o universo inteiro está errado, ela sempre pode encontrar algum outro fator para acusar, porque tudo o que existe é acusável. Quer dizer, o número de bodes expiatórios à disposição do discurso revolucionário é infinito. Qualquer coisa pode ser acusada de causar qualquer coisa. Então, quer dizer, se você discutir, por exemplo, deve-se introduzir a educação sexual nas escolas, isso vai diminuir o número de gravidez infantil, de gravidez juvenis, né? Se você discute nesta base, você está caído em engodo, porque não é isso que é para discutir. O que é para discutir é a presença de elementos revolucionários na política, na vida cultural. É a simples presença destes indivíduos que deve ser rejeitada. Ainda que eles venham com uma proposta que pareça... Qualquer proposta, qualquer uma, sempre parecerá razoável sob determinado aspecto. É impossível que haja uma proposta
100% errada, 100% maligna. Não existe isso, nós não podemos conceber isso aí. Além disso, seria contraproducente. Por exemplo, eles não vão fazer aqui uma proposta da liquidação da humanidade inteira. Tá certo? Isso aí não seria, não é concebível como proposta, e por isso mesmo não será apresentada. Então, quer dizer, qualquer discussão de qualquer proposta que esteja respaldada pelo movimento revolucionário é sempre você cair no engodo. Sempre e sempre. Todas as propostas podem ser benignas ou malignas, todas, absolutamente todas, dependendo do quadro de referência geral no qual elas estão colocadas. Então, por exemplo, e o problema é que o quadro de referência do revolucionário é sempre imensamente mais amplo que o dos conservadores, liberais, etc, etc. O revolucionário sabe o que ele está fazendo quando ele coloca uma proposta nova. Ele sabe que ele está simplesmente aumentando o movimento, dando força ao movimento, para chegar, vamos dizer, num suposto estágio final que não é atingível e que só funciona porque não é atingível. Ele sabe disso. Pelo menos a liderança do movimento revolucionário sempre soube disso. Mas o pessoal liberal conservador, como encara as coisas do ponto de vista da racionalidade técnica, então vai julgar essa proposta em termos dos seus efeitos benéficos ou maléficos sob determinado aspecto tecnicamente definível. E nunca do ponto de vista do seu impacto histórico total. Por quê? Liberais e conservadores não têm nenhuma visão total do processo histórico. Não é possível ter uma visão total do processo histórico. Só é possível ter essa visão total do processo histórico desde dois pontos de vista. O ponto de vista da religião ou o ponto de vista da revolução. Não tem outro. Ora, liberais e conservadores, eles, por definição, eles se limitam ao que parece ser da sua alçada. A política, a economia, etc., direito, etc., etc. Então, eles não têm condição nem de prever os efeitos globais que qualquer modificação proposta pelos revolucionários vai ter, e muito menos de se opor a isso aí. Então, o que interessa jamais é discutir se uma proposta é benéfica ou maléfica. Se o movimento revolucionário está apoiando, é ruim. Sempre. Qualquer coisa que eles propõem é sempre ruim. Por quê? Porque não visa a este ou aquele resultado específico. Se o resultado for benéfico, ótimo, isso aumenta o prestígio do movimento revolucionário. Se for maléfico, eis aí mais um motivo para você criticar a sociedade existente. Então você está sempre trabalhando para eles, enquanto você admite a presença deles no mundo político, cultural, etc, etc. Então, só existem duas propostas do mundo. Ou proposta revolucionária, ou a proposta de extinção do movimento revolucionário. Que é exatamente o que eu estou propondo. Ou seja, o movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano. Ela é uma coisa que apareceu num certo momento da história e tomou conta de uma parte do planeta. E de inúmeras cabeças fora do seu território. Então, é uma coisa que teve um começo e terá um fim necessariamente. Esse fim pode ser a revolução? Não. A revolução não é um fim. Suponha que o movimento revolucionário domine o mundo inteiro, todos os países. Estará realizada a revolução? Não. Porque sempre vai haver alguma coisa que tem que ser modificada. E como a ideia revolucionária é a modificação total, a mudança inteira, da natureza inteira e do cosmos inteiro, isto nunca vai terminar. Então isso quer dizer, o movimento revolucionário pode terminar pela realização da revolução? Não, não pode. Então ele só pode ser
só pode terminar de duas maneiras: pela autodestruição da humanidade ou pela destruição do movimento revolucionário. Não tem outra alternativa. Isto quer dizer que este drama, esta agonia, que já vem há 200 ou 300 anos, matando milhões e milhões e milhões de pessoas, criando uma quantidade de sofrimento que nenhum outro fator jamais causou ao longo da história, isso só terminará quando for extinta a mentalidade revolucionária. Ou seja, quando a legitimidade da proposta revolucionária for negada no todo. Ou seja, quando qualquer pessoa se apresentar em público com uma proposta qualquer que implique a concentração do poder, seja imediatamente retirada da vida pública. Qualquer proposta que esteja direta ou indiretamente escorada na mentalidade revolucionária tem que ser rejeitada, ainda que ela seja boa. Mas o problema não é a proposta, o problema é a pessoa. Note bem, o movimento revolucionário não se constitui de uma ideologia ou de um projeto político. Isso já está mais do que demonstrado. As ideias mais disparatadas, mais incongruentes, podem ser defendidas pelo movimento revolucionário. Não é aí que está o seu ponto de coerência. O ponto de coerência está no negócio que se chama associação, ou que se chama movimento. O movimento revolucionário não se constitui de um projeto, não se constitui de uma ideia, se constitui de pessoas associadas, irmanadas pela própria ideia do movimento revolucionário. Se esse movimento mudar de ideia, da dia para a noite, todas as pessoas vão mudar. Como, por exemplo, Lenin dizia que o maior inimigo da revolução é o nacionalismo. Stalin conseguiu mudar, fazer com que o nacionalismo fosse a grande arma da revolução, não só dentro da União Soviética, mas fomentando movimentos nacionalistas aqui ou ali. Hoje em dia, o nacionalismo volta a ser o bandido. E a ideia de que toda a soberania nacional é maligna é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia assisti um filme com Pierce Brosnan chamado The Detonator. Que é o Detonator? É um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer 2 bombas atômicas e que, com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as 2 bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências, modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que problemas globais têm que ter soluções globais e, portanto, precisa de uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime da Unesco, das Nações Unidas, divisão que não existe, na verdade, mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar naturalmente a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã diz: isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui. Daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. Só que a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta 2 quadrilhas de nacionalistas. Junta um nacionalista russo, que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global, e um nacionalista americano,
que fala com sotaque do meio oeste. Então é um redneck, que é um nacionalista americano que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem esse filme, acham aquilo tudo muito natural, né, e não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunto, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Fala, não, ao contrário. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa.
livre e sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.